Boa tarde. Agradeço pelo convite, agradeço por poder estar aqui com vocês e sempre refletindo e aprendendo um pouco mais sobre a mensagem de Jesus e a mensagem da doutrina espírita. O tema que eu trouxe para que nós pudéssemos refletir foi bem-aventurados os aflitos, porque eu tenho quase certeza que não tem um ser neste planeta encarnado que não tenha a sua aflição. Vamos lembrar de quando o Cristo esteve conosco? No Sermão da Montanha, no seu primeiro sermão, ele já foi falando sobre as bem-aventuranças, né? Como a gente fala. E a primeira mensagem era: bem-aventurado os pobres de espírito. Quando o Cristo fala bem-aventurado os pobres de espíritos, diz que todos se entreolharam, porque, na verdade, naquela época, se dizia que somente aqueles que haviam posse, que tinham riquezas, tinham saúde e que eram bem vistos na sociedade, eram assim privilegiados do Senhor. Olha que interessante. Se eu tenho posses, o Senhor olha por mim. E nós sabemos que naquela época tinha o povo ainda muito necessitado e ignorante, porque não tinha nem oportunidade do conhecimento, nem da leitura. Não tinham direito a adquirir nada. Nasceram ali com menos privilégios e assim eles caminhavam, porque se achavam até rejeitados do Senhor, porque uns sofriam com doença, outros sofriam pela carência de alimento, de moradia, mas os doutores das leis, aqueles que estudavam os mandamentos, né, e as mensagens, eles se sentiam privilegiados. E quando eles oravam, tamanho era a arrogância, né? Eles oravam em público para que todos pudessem ver eles orando e verem como eles eram abastados, que o Senhor os via. Então, quando Jesus, na sua simplicidade, o Galileu, que nada era esperado daquela terra, chega e traz uma mensagem diferente daquela proposta ou daquela mensagem que trazia aqueles doutores da lei. Mensagem esta libertadora, era difícil aceitar. Sempre que ele ia pregar alguma coisa, os doutores da lei iam investigar para saber o que ele falava e se estava de acordo com aquilo que eles também falavam, para não haver o conflito. Quanto menos informação ao povo, melhor era ainda naquela época. Quanto, vamos botar aqui, deixar o povo na dúvida ou no medo, era melhor ainda, porque eu tenho a razão. Deus olha por mim. Mas assim não foi quando o Cristo começou a divulgar a sua mensagem. Preparado, subiu ao monte e lá então falou das bem-aventuranças. Bem-aventurados pobres, os humildes. E todos olharam, não pode ser. Como? Nós aqui falamos diferente, não é bem assim. Mas o Cristo sabia que a mensagem dele não era para aqueles que só pensavam na vida material. A mensagem dele não era para felizes daqueles pobres de espírito, ou então aqueles que se sentiam felizes por ter tantas posses. A mensagem do Cristo não era só nesse período da vida material. A mensagem do Cristo era uma mensagem para a alma. Bem-aventurado os pobres de espíritos, né? Que receberão sua recompensa e receberão,
os atributos do céu, né? Reconhecerão, alcançarão o céu. Era a mensagem renovadora para a alma, já que, diante dessa encarnação, estava-se impossibilitado de conquistar esta paz ou eliminar esta aflição. E assim foi. A mensagem, a gente vai refletir, é essa. Mas eu queria falar um pouco desse Cristo, desse Espírito que veio trazer essa mensagem libertadora para as almas, que ora estão encarnadas como nós e têm as suas aflições, seja questões de saúde, seja questão de família, seja questão de riqueza, né? Seja outros problemas, todos nós temos aflição. E a mensagem dele, desde aquela época, era para nós. E eu digo para nós, porque talvez nós já estivéssemos lá naquela época com Cristo, fazendo também a nossa caminhada, né? E assim então ele falou: bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Ele não falou que ia tirar, né, a dor, mas que seríamos consolados pela sua palavra, pela sua mensagem, né? Muitos de nós queremos a transformação de uma hora para outra e que ela seja bem material. Mas o que adianta eu ter saúde e eu no dia seguinte não cuidar da minha saúde, né? É o corpo só, vou lá, tomo remédio, o corpo está bom, mas e o espírito, como é que está? E assim vai para as outras coisas, na riqueza, no problema de saúde, de família, né? Quantos problemas nas famílias nós temos que nos trazem as aflições. Então ele promete o consolo pelo entendimento. Uma hora, vou botar assim, para a gente trabalhar um pensamento. Eu tomo o remédio e curo o meu corpo, certo? Né? Tomo lá o remedinho, curei a dor de cabeça, passou a febre, passou o mal-estar no estômago, maravilha. Aí no dia seguinte, por exemplo, eu vou lá e me encho de comida e estou com o estômago outra vez doendo. Vou tomar o remedinho? Então, a informação, o conhecimento, esse sim, faz com que a gente, então, elimine as nossas aflições, que a gente elimine as nossas dores, que a gente elimine os nossos conflitos, o conhecimento. Então, ele vem prometer esse consolo através do conhecimento, da vivência. Bem-aventurados, famintos e sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Então, receberão recompensa. Lá na frente, vocês compreenderão, vocês encontrarão a paz. A aflição será retirada, porque vós já compreendeis como evitá-la. Olha que interessante, né? Bem-aventurados que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Então Jesus promete, dentro daquelas bem-aventuranças todas, o reino dos céus para todos nós, que é o reino da paz, né? É um espírito em paz, um espírito feliz. Esse é o reino dos céus que ele promete para nós. Até porque nós já compreendemos que o reino dos céus é o estado da alma, né? Não o que a gente vinha trazendo de vivências passadas, o céu, o inferno. Essa felicidade está dentro de mim. Conforme eu me aproximo e vivencio mais da lei divina, maior a felicidade dentro de mim. Os Espíritos nos falam que somos infelizes quando nos afastamos das leis divinas. E as leis divinas, ou a lei divina, ela é o amor. Quanto mais eu aprendo a perdoar, menos aflição eu terei. Quanto mais paciência,
quanto mais tolerância, né? Quanto mais amizade, quanto menos mágoa, eu então vou me aproximando, né, da lei divina, buscando vivenciá-la de acordo com a mensagem de Jesus e encontrando assim em mim a paz. Porque, veja bem, quando nós guardamos um ressentimento de alguém ou uma mágoa, como é que nós ficamos? Não é verdade? O corpo sente, mas quem fica aflito é a alma, é o espírito. É o espírito que fica remoendo aquela palavra que a pessoa falou, fica remoendo aquele detalhe que ele não gostou, e remói, e até passa mal. Então, quando a gente se liberta disso e compreende que o nosso próximo está na mesma caminhada que a gente, então, não traz tanta aflição, porque a gente começa a compreender. Também não quer dizer que a gente vai aceitar, tá? Não estou dizendo que a gente aceita, mas a gente compreende. E aí, então, com o conhecimento que nós já aprendemos, e através da nossa vivência, nós então podemos mostrar para o outro. Ou o outro vai perceber o quanto é interessante ser diferente. Nós não precisamos nem apontar os dedos, porque Jesus não apontou, olha eu aqui que eu sou diferente, você não, você tem que... Não, Jesus simplesmente deu o exemplo, vivenciou. E hoje, até hoje, nós o temos como modelo e guia para todos nós, né? Então, através dessa mensagem, nós vamos começando a refletir. Bem-aventurados os aflitos, né? E nesse capítulo, Bem-aventurados os aflitos, que é o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, e diga de passagem, é o capítulo mais longo do Evangelho segundo o Espiritismo. Tamanha a nossa necessidade de compreender o porquê das aflições. Ao longo da caminhada, mesmo estando com o Cristo, pós o Cristo, e aí a igreja tendo tomado o seu destaque e tudo, nós ainda não aprendemos a viver como Jesus nos ensinou. Nós ainda temos um olhar materialista da vida. E a sua mensagem ainda não chegou a todos nós para nos consolar. É só nós observarmos como estamos em humanidade. Quantas pessoas desistem da vida diante das suas aflições? Jovens, pessoas mais maduras, idosos, tirando a vida por causa das suas aflições, não encontrando os porquês. Por que isso? Por que estou passando por isso? Somente o olhar material da vida não permite realmente que a gente compreenda. É uma injustiça, tudo é uma injustiça, porque a gente busca viver da melhor forma possível e acontece esse revés na minha vida, né? E aí, por isso até eu pensei em trazer essa mensagem das aflições. Diante das dificuldades que a gente está vendo no mundo, não existe mais ação, existe só reação. Todo mundo só reage. Uma violência terrível, né? A falta de conhecimento. Mas Jesus veio há 2024 anos atrás. Quantos de nós já passamos, né, em encarnações passadas pela igreja? Fomos até da igreja. O próprio, né, amigo Divaldo Pereira Franco já contou que já foi também religioso. Nós também podemos ter tido experiências com a questão religiosa, ou de uma outra parte espiritualista, mas ainda não conseguimos compreender. Ainda trazemos as nossas aflições, e às vezes tão pequenas, por causa do nosso orgulho, né? A gente não deixa passar.
E aí, então, a doutrina espírita vem trazendo melhor compreensão do porquê dessas aflições e das nossas dificuldades. Então, vamos lá. No texto Justiça das Aflições, Kardec vai falar algumas coisas e eu pincelei algumas coisinhas. Somente na vida futura pode efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos. Então ele fala, tenha paciência, tenha tolerância, porque é para você. Ah, mas o outro ali fica me olhando, ele não... Deixa ele, é o seu momento. O que você pode fazer melhor, né? E aí então o consolo virá na vida futura. Poderá vir até já nessa encarnação, você mais tranquilo, mais sereno, mas a recompensa, como o Kardec fala ali, é quando retornarmos ao mundo espiritual e descobrirmos que conseguimos cumprir a nossa tarefa, conosco mesmo, a primeira tarefa. A minha obrigação diante da encarnação é trabalhar as minhas imperfeições, me modificar, me renovar, e assim, então, voltando ao mundo espiritual, eu estar completa da minha felicidade. Não levo mágoa, não levo rancor, não levo aflições por isso ou por aquilo. Os bens materiais ficaram, por que eu fico agarrado nisso, né? Por que eu vou me incomodar? Então, eu estou tranquila. Eu consegui compreender e eu consegui me ajudar. Aí, a partir desse momento que a gente compreende, é um salto na nossa vida. É um salto de felicidade, de paz para todos nós. Quando a gente está encarnado, nós costumamos dizer... Não, vou voltar aqui. O nosso planeta é um planeta de provas e expiações. Expiação e prova. Por isso, ainda... há a necessidade de ter aflitos nesse planeta. Por isso nós ainda estamos nesse planeta, porque ele é de expiação e de prova. E a expiação significa que temos algo para aprender. E as provas também. As provas são coisas mais fáceis, ou que nós já temos uma bagagenzinha. Mas as expiações são aquelas dores mais profundas, sabe? Por quê? Porque ela já vem de uma necessidade de um passado, uma vivência passada, aonde a gente não aprendeu. E aí então eu venho para expiar, passar por tudo, para ver se eu aprendo agora direito, né, a passar por aquela situação. E o nosso planeta está nessa condição. Mas vejam, nós estamos passando, né, no período de transição para um mundo, né, de regeneração. Nós estamos nesse processo. Então, nós estamos fazendo a nossa caminhada direitinho. E então, também, como eu coloquei aqui, na espiritualidade, né? Na espiritualidade, então, a gente consegue perceber que valeu a pena. Mas aí Kardec vai dizer assim, mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a convivência de sofrer para ser feliz. É verdade. Mesmo às vezes a gente sabendo que tem que, eu vou botar um entre parênteses aqui no sofrer, e vou colocar passar, tá? Mesmo sabendo que temos que passar pela dificuldade, né? Por que a gente, né, tem que passar por a dificuldade para ser feliz? Porque se a gente passar, se a gente não passar pela dificuldade, a gente não aprende. E é só lembrar o seguinte, a campanha que nós tivemos maciça, não jogue o papelzinho na rua, não jogue o lixo na rua, né? E aí a gente continua jogando. Só quando a gente começou a ter aquela campanha maciça, nós despertamos e percebemos que não. Eu não posso porque alagou a minha casa. A rua encheu e alagou a minha casa. Agora eu compreendi. Então eu tenho que passar por aquilo para ver que realmente eu estava equivocada.
E às vezes acontece quando é a reparação de uma vivência passada, se eu magoei alguém, né, eu acabo passando por essa situação para eu poder também sentir o que eu não devo fazer mais com o meu próximo. Eu lembrei aqui da mensagem do filho pródigo. A mensagem do filho pródigo diz: o pai tinha 2 filhos. O pai dava de tudo para esses filhos. Os filhos tinham tudo. Só que um filho decidiu sair, ir para o mundo. Pediu tudo que ele tinha direito ao pai. O pai lhe deu e permitiu então que ele fosse viver. E ele foi, ele viveu. Ele fez tudo o que ele queria. Gastou todo o dinheiro. Ele percebeu que junto do pai dele, ele não passava algumas aflições, ele tinha tudo, mas só essa distância que fez com que ele percebesse isso. Até o momento em que ele perdeu todo o seu dinheiro e começou a passar fome. E aí ele percebeu que lá na casa do pai dele, o pai dele tratava muito bem até os empregados. Né? E ele percebeu também que na casa do pai dele tinha cama. E o pai dele era um homem bom para todos. E esse filho pródigo retorna ao seio do pai. E o pai faz uma festa para recebê-lo. Isso somos nós. Nós, na nossa caminhada, nos encantamos com a vida, principalmente a vida material, com as paixões que a vida material nos oferece, e o nosso orgulho e a nossa vaidade vive, né, lá em cima, e nós então vivemos essas paixões, muitas das vezes para o caminho equivocado da vida, não respeitando o nosso próximo, nem respeitando a nós mesmos e esquecendo de Deus. Mas, como a mensagem do filho pródigo, Deus espera, Ele não tem pressa, Ele sabe que nós somos imortais, e aí nós temos então a oportunidade de uma nova reparação, uma nova encarnação. Encarnamos e vamos passar outra vez para poder compreender que realmente, conforme eu me afasto da lei de Deus, eu sofro mais. Quanto mais eu me aproximo com a lei de Deus, mais feliz eu sou. Então nós somos esse filho que está voltando, né? Então, e esse afastamento das leis divinas nos faz sofrer. Porque o amor liberta, o ódio acorrenta. E também Kardec vai falar assim: por que nascem uns na miséria e outros na opulência, sem coisa alguma haverem feito que justifique essas posições? Quantas aflições, né? Quando as pessoas, a gente vê, poxa vida, porque eu tenho tudo, essa pessoa não tem nada? Porque essa pessoa nasceu com um problema físico? Por que nasceu naquela família e não naquela outra que é tão mais estruturada? É a necessidade de cada um. Todos nós estamos aqui, vou colocar até em santos, porque é necessário que estejamos aqui. Todos nós temos a família que temos, porque essa é a melhor família para que nós possamos aprender e ensinar também. Todo mundo aprende e todo mundo ensina, né? Então a gente caminha através dessas diferenças, buscando a nossa reformulação e o nosso crescimento. E é somente através da reencarnação. Se a gente fosse só matéria, você já pensou? A criança nasceu e morreu com 2 aninhos. O que ela aprendeu, o que ela levou consigo quanto espírito? Então os espíritos nos falam, somos imortais. E nessa jornada, diante da caminhada, ora estamos encarnados, ora estamos desencarnados. E esse processo de ir e vir que nos conduz mais próximo da lei divina, porque é através das dores, das dificuldades,
que nós começamos a nos religar com o Pai outra vez. A gente para pensar, eu era feliz e não sabia. E nós estamos aqui dentro de uma lei, que é uma lei divina, causa e efeito. Não tem jeito. Se nós agirmos, né, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Quanto tempo aí nós temos de espíritos imortais? Quantos erros e quantos acertos nós tivemos na nossa vida? Aí a melhor coisa é a gente compreender que nós somos aprendizes. E aí, quando a gente está diante de uma situação difícil, a gente fala, o que eu preciso aprender com isso? E aí a gente ora. A gente pede ajuda para a espiritualidade, né? A gente busca conhecimento através da leitura. A gente vai à casa espírita, sim, pedir auxílio no atendimento espiritual. Porque não é fácil. Mas é que nós já estamos despertando. Os espíritos dizem que nós já fomos coniventes com muita coisa do passado. E nem olhávamos para aqueles que estavam ao nosso lado. Simplesmente passávamos por cima. As vicissitudes da vida têm, as dificuldades da vida têm, pois, uma causa. E visto que Deus é justo, essa causa deve ser justa. No Livro dos Espíritos, na pergunta, se eu não me engano, 13, o último item, tem lá, Deus é justo e bom. Tem diferença. Deus é bom, Deus é bom. Não. Deus é justo e bom. Porque muitos falam assim, não, Deus é bom, Deus é bom. Então, até nós, para os nossos filhos, né, somos bonzinhos, né? O filho merece um não, mas mãe e pai é tudo molinho, né? Não, tá bom, vem cá, vou te mostrar. Não, justo é justo. Merece, merece. Não merece, não merece. Então, Deus é justo. Não é punição, não é pecado, não é privilégio. Nós que herdamos o que nós conquistamos. Quem conquistou coisa boa, vai herdar, vai colher coisa boa. Quem conquistou seus débitos, suas imperfeições, ou ainda é imperfeito, vai reparar, vai aprender. Não pense que não pense que Chico Xavier não passou também pelas dificuldades que nós passamos. Passou. Quanto espírito, encarnações passadas, passou. Só que ele mostrou para a gente agora que ele compreendeu. Foi um exemplo para nós, né? Madre Teresa de Calcutá também foi um exemplo. E passou por muitas dificuldades nessa última encarnação dela. E a gente vê outros espíritos aí, ou espíritas, outros trabalhadores da seara do bem, né? Então, todos aprendem. Então, Deus é justo. Mais uma vez, se eu estou na condição que eu estou, é porque algo eu tenho para aprender e refletir. Nesse capítulo 5, ele também vai falar assim, causa atuais das aflições. Tem aflições que somos nós mesmos que provocamos, tá? Nesta encarnação. Porque quando a gente começa no espiritismo, a gente logo fala, é débito do passado. Não. Às vezes não é débito do passado, às vezes é você mesmo que tomou a decisão errada agora e está colhendo o fruto agora mesmo. Olha, acho que vai chover, hein? Leva o guarda-chuva. Não vai chover. Não levou o guarda-chuva. Quando voltou todo molhado, pegou resfriado. Problema da vida passada? Não. Imprudência sua nessa encarnação mesmo. Então ele fala que algumas das nossas aflições é desta encarnação. E ele vai citar, muitos dos nossos males terrestres são resultado do nosso próprio caráter e proceder. Né? Eu quero, eu vou fazer, nosso orgulho, a nossa vaidade, né? Caímos por nossa própria culpa. Somos vítima do nosso interesse e das nossas ambições. Aí depois a gente chora, né?
Muitas doenças e enfermidades são resultados da nossa intemperança e do nosso excesso de todos os gêneros. Deixamos brotar os germes do orgulho, do egoísmo e da vaidade em nossos corações. Então, hoje, nós podemos estar trazendo aflições para nós por ações desta vida mesmo. Agora, como nós já temos esse conhecimento da doutrina espírita, eu acredito que nós já consigamos fazer essas reflexões. Será que eu estou agindo direito? Acho que eu não vou fazer. Bom, pelo menos eu penso assim, eu busco olhar para mim e falar, será que é isso, Maristela? Tome a decisão correta, porque você já tem mais conhecimento. E aí, às vezes, eu fico esperando, né? Rezando, esperando que a espiritualidade me auxilie, me ampare, para que eu possa tomar a decisão e eu não caia nos erros do passado, quando eu não tinha tanto conhecimento como eu tenho agora. Mas também vai dizer que, claro, algumas causas realmente vêm da vida passada. Plantei no passado e agora não tem jeito. Deus é justo. E eu estou precisando, então, reparar. Mas a reparação nem sempre precisa ser com dor, com sofrimento, sabe? Se tiver entendimento, nós passamos muito bem. Porque às vezes a gente olha para a pessoa e fala, meu, como que ela consegue viver daquele jeito? Eu não teria condições. E a pessoa está feliz, está vivendo, não quer o mal de ninguém, está contente, tem a casinha toda limpinha. E aí você fala, meu Deus, eu não conseguiria viver. Por quê? Porque ela aprendeu, né? Então, algumas coisas vêm realmente do passado. Que nós estamos inseridos dentro de uma lei de causa e efeito. Não tem jeito, né? Como a gente já falou. Aprendemos pelo amor ou pela dor. Como eu falei, alguns já aprenderam e passam pela situação de forma mais equilibrada. E outros, a grande maioria, não consegue. Porque a gente ainda é imperfeito. Aí a dor chama mais a atenção, né? Sofrer com resignação, quando a gente tem o conhecimento. A gente, então, é mais resignado. Não, eu estou ciente, eu estou ciente desse meu problema, dessa minha situação, mas o que eu posso fazer para modificar? Não é aceitar também e ficar, né? Não. O que eu posso fazer para modificar essa situação? É o livre-arbítrio. Todos nós podemos modificar as situações. Vai depender de cada um, né? O exercício da fé faz com que a gente se fortaleça na fé. Porque na alegria ninguém nem está aí, né? Fez um solzinho, opa, vai todo mundo para a praia, né? Aqui em Santos. Opa, para a praia, entendeu? Aí tem reunião lá no centro, evangelização infantil no sábado, grupo de jovens no domingo. Ah, não, pô, tem praia, né? Então, a dor chama a gente para isso também, né? Ela desperta a gente para isso. O exercício da fé. A prática dos ensinamentos de Jesus, a confiança na providência divina. Então, a dor faz tudo isso, olha só que interessante, né? Que pode ser do passado, que pode ser agora, mas a gente ainda precisa dela para aquele calcanhar de Aquiles, né? Como a gente fala. Pegou. Opa, fica atento. O que está acontecendo, né? O objetivo da encarnação. Livro dos Espíritos. Pergunta 132. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Qual o objetivo da nossa encarnação? Já se perguntaram? Deus lhe impõe a encarnação com o fim de fazê-lo chegar à perfeição. Todos aqui sabem, né? Nós estamos caminhando para chegar à perfeição. Para nós, a perfeição que a gente mais conhece aqui é Jesus, né? Espírito puro, como a gente fala. Então, nós vamos caminhando para chegar igual ao Mestre Jesus. É uma caminhada, uma subida bem, um morro assim bem alto, mas a gente vai chegar, todos nós,
E ainda vamos passar, porque a evolução vai muito além do que a gente imagina. Para uns, só que aí ele põe, para uns é expiação. Para uns, essa encarnação é mais difícil mesmo. Para outros, é uma missão. Mas, para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer. E aí eu coloquei aqui, passar, tá? Sofrer. Passar todas as vicissitudes da existência corporal. Nós precisamos reencarnar para aprender. Deus criou os espíritos simples, sem conhecimento. E a gente adquire o conhecimento nessa vivência, nessa lei de sociedade. Ficar preso dentro de casa, eu não quero nem encontrar mais ninguém, porque o mundo está perdido, eu vou ficar aqui isolado. Você não está aprendendo. Porque a gente aprende com a convivência. É aquele que pensa diferente, é aquele que age diferente, é com eles que a gente aprende. Então, nós precisamos passar por essa existência. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condição de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Conforme nós reencarnamos ou encarnamos, buscamos a nossa melhora, nós automaticamente também estamos melhorando o nosso planeta. O planeta vai passar para um planeta de regeneração. Por quê? Porque nós espíritos, estamos nos modificando. Então, meu Deus, é o ano de 2050. Mas se nós não nos melhorarmos, pode ser até o ano 2090. Não vai passar, depende de nós. Então, somos nós que estamos fazendo essa tarefa para que o nosso planeta venha logo à condição de regeneração. Aqui eu já estou terminando, tá, gente? Aqui tem uma mensagem no capítulo 4 do Evangelho, que é nascer de novo, o tema, né? Nascer de novo. E ali, então, Kardec vai fazer um comentário que é interessante para nós. E eu vou ler aqui. Ele vai comparar a gente a um aluno na escola. Olha só. Uma comparação vulgar fará que se compreenda melhor essa diferença. O escolar, o aluno, né, não chega aos estudos superiores da ciência, senão depois de haver percorrido a série das classes que até lá o conduzirão. Ninguém vai ser doutor se não passar pelo primeiro ano, pelo segundo, né? Todo mundo tem que passar. Essas classes, qualquer que seja o trabalho que exijam, são um meio de o estudante alcançar o fim, e não um castigo que se lhe inflige. Se ele é esforçado, abrevia o caminho, no qual, então, menos espinhoso, né, esse caminho se encontra. Outro tanto, não sucede aquele a quem a negligência e a preguiça obrigam a passar duplamente por certas classes, né? Aquele que estudou, mas mérito, aquele que não vai ter que reprovar, passar outra vez para a classe. Não é o trabalho da classe, da escola, né, que constitui uma punição. Esta se acha na obrigação de recomeçar o mesmo trabalho. Então é isso daí. A encarnação, ou a reencarnação, ela não é uma punição para nós. É uma oportunidade de aprendizado. Assim como a gente põe os nossos filhos na escola, achando que um dia vão ser doutor, concluir a sua faculdade, pós-doc, pós-mestrado, isso tudo, é assim que Deus espera de nós. Desde quando a nossa criação. Que os seus filhos caminhem, usando o seu livre-arbítrio, as suas responsabilidades, buscando os acertos, aprendendo com seus erros e as diferenças, para que então se iluminem. E que tenham Jesus, nosso mestre, como modelo e guia. Essa é a mensagem para nós refletirmos, né?
não sou doutora para falar de ser, mas sou vivenciadora, que nem todos nós. Eu vivencio também a dor, a aflição, e estou caminhando como todos. Para mim foi uma reflexão bacana, gostosa, e é essa a reflexão que eu queria passar para vocês. Tudo é um aprendizado. A vida, olhada pelos olhos do Espírito, é uma oportunidade de aprendizado. Desistir da encarnação, jamais. Jamais. Boa tarde a todos.